Prova do Colégio Militar de Manaus de 2018 para 2019, questão número 1. Olha só, essa aqui é a prova do ano retrasado, tá? Eu vou resolver a prova do ano passado também, a prova de 2019. Mas como o Colégio Militar de Manaus ainda não divulgou essa prova, eu tô tentando conseguir a prova lá junto a eles, tá? Mas enquanto eu não consigo, eu vou resolvendo aqui a prova de 2018, porque o tipo de questão é totalmente similar, né? Então vamos ver essa questãozinha aqui. Já leu o enunciado? Não leu o enunciado. Tem que ler o enunciado. Isso faz parte do seu estudo. Então pause o vídeo, leia o enunciado e tente encontrar ou encaminhar a solução, pelo menos. E aliás, dá bem para você resolver isso, hein? Essa questão aqui é relativamente fácil. Normalmente assim, é quase sempre, tá? O Colégio Militar coloca para ser a questão número 1 de cada prova uma questão fácil, para os alunos ficarem mais calmos, né? Normalmente, eu já vi prova que eles colocaram a questão mais difícil para ser a questão número 1. Então olha aqui, tem uma figurinha bonita. O enunciado vocês já leram, já tentaram fazer, vou ler também. Então questão número 1. Em um experimento do Colégio Militar de Manaus, o professor de ciências solicita que os alunos encham 2 recipientes vazios com água, um azul e outro vermelho, esses aqui. O recipiente azul pesa 727 gramas. Deixa eu anotar isso aqui. Esse pesa 727 gramas. E o recipiente vermelho pesa 359 gramas. É 700, 300, porque grama é uma palavra masculina, não esqueça disso. Os alunos devem distribuir nos 2 recipientes um total de 2,5 litros de água. É isso aqui, né? Essa água. Olha, a água da sorte, 2,5 litros. De modo que ambos fiquem com o mesmo peso, recipiente mais água. Ou seja, cada recipiente, levando em conta o peso do recipiente vazio, que é esse aqui, mais a água que vai ser colocada, tem que dar pesos iguais. Parece fácil isso, né? Tá, considerando que 1 litro de água tem o peso de 1 quilograma, qual é a quantidade de água que os alunos devem colocar no recipiente azul e no recipiente vermelho, respectivamente, azul e vermelho, nessa ordem, né? Então, olha só, ele lembrou aqui, claro que você tem que saber isso aqui faz parte da matéria, sistema de medidas. Ele deu aqui a quantidade de água em litros, tá vendo? 2,5 litros. Olha aqui, 2,5 litros. Só que você, para resolver esse problema, você tem que saber quantos gramas você tem aqui, porque você vai colocar uma certa quantidade de gramas nesse recipiente, uma certa quantidade de gramas nesse recipiente, e a soma tem que dar igual. Então você tem que saber isso aqui em gramas. 2,5 litros, quanto isso aqui corresponde em gramas? Bom, se você não sabe, você tinha que saber, mas ele lembrou aqui, ó, que 1 litro de água é a mesma coisa que 1 quilograma. Essa é a definição de quilograma, né? Quilograma é a massa de um cubo de água com aresta igual a 10 centímetros, que é 1 litro. Então daqui a gente pode saber quantos gramas tem aqui. Olha, se 1 litro é 1 quilograma, quer dizer, 1 litro é a mesma coisa, 1 quilograma são 1000, né? 1000 gramas. E se você tiver 2,5 litros, quantos gramas são? Daqui para cá você multiplicou por quanto? Você multiplicou por 2,5, né? Então eu vou multiplicar por 2,5 aqui também. Quanto é que vai dar isso? 2.500 gramas. Claro, inclusive as respostas, olha aqui, ó. Essa aqui tem uma soma, 1.250 mais 1.250 dá 2.500. E aliás, essa aqui tá absurda, né? Por que essa aqui tá absurda? É porque a soma não tá dando 2.500 gramas. Isso aqui é quantidade de água. Você tem que usar essa água toda. Essa água toda tem esse peso aqui, 2.500 gramas. E essa soma aqui não tá dando 2.500 gramas. Poxa, então essa resposta aqui eu já vou eliminar de cara. Essa aqui
essa aqui tá dando a soma 2.500. Agora essa aqui não tá. Tá dando errado, né? Essa aqui tá dando 2.500. Então, essas aqui estão erradas. E, aliás, tem outras aqui que eu posso eliminar também. Sabe quais? Essa aqui eu posso eliminar de cara. Por quê? Olha só, esse recipiente é mais pesado do que esse. Se você colocar a mesma quantidade de água nos dois, você vai ficar com esse conjunto mais pesado que esse conjunto. É óbvio. Esse aqui é mais pesado que esse. Você joga a mesma quantidade de água nos dois, não vai ficar com pesos iguais. Ele quer que fiquem com pesos iguais. Olha aqui. Os alunos devem distribuir nos dois recipientes esses 2,5 litros d'água, de modo que ambos fiquem com o mesmo peso. Ou seja, recipiente mais água. Não é água sozinha. Se fosse água sozinha, seria isso aqui, meio a meio. Mas é o total. Recipiente mais água. Então, esse aqui tá na cara que não vai dar certo. Você vai colocar a mesma quantidade de água. Não vai funcionar, né? E essa aqui, por sinal, eu vou eliminar também. Por quê? Porque você está colocando mais água no azul do que no vermelho. Se esse aqui já é mais pesado do que esse, você colocando nesse primeiro uma quantidade de água maior do que nesse, vai ficar mais pesado ainda. Então isso aqui eu vou eliminar também. Gente, quanta coisa a gente eliminou. Então a resposta certa só pode ser isso aí, né? Olha só que coisa, dá pra gente responder sem fazer conta. Então a gente já achou a resposta certa, é a letra C. Agora, digamos que você não tivesse percebido isso. Digamos que você não tivesse eliminado. Tem como você fazer? Por exemplo, se fosse essa pergunta, sem ter as opções. Tem que saber resolver isso também. Como é que você faria, então, se eliminar? Você pode fazer o seguinte, olha. Isso é mais pesado do que isso. Primeiro, eu vou colocar aqui uma certa quantidade de água. Esse aqui eu vou deixar vazio por enquanto. E esse aqui eu vou colocar um pouquinho d'água. De modo que fique esse conjunto com esse mesmo peso aqui. Quanta água que a gente tem que colocar aqui primeiro, para esse pouquinho de água juntando com isso, fique a mesma coisa do que isso. Ou seja, esse 359 mais essa quantidade de água tem que dar isso. Essa quantidade de água inicial, só para igualar os pesos, tem que ser quanto? Essa diferença, isso menos isso. Então, eu vou colocar 727 menos 359. Isso aqui vai dar quanto? Aqui pede emprestado, vai ficar 17 menos 9. Dá 8. Vai pedir emprestado de novo, aqui vira 6, e aqui vira 11, 11 menos 5, 6, 6 menos 3, 3. Então, 368 gramas. Então, para início de conversa, eu vou colocar 300, escrevi errado, hein? Então, eu vou colocar primeiro 368 gramas aqui de água. Agora ficou igual, ficou equilibrado, 727, e essa soma aqui dá 727 também. Claro, porque isso aqui é a diferença deles. Não acredita? Ó. (727) a soma, tá vendo? Tá igual agora. Estão pesando a mesma coisa. Agora eu vou pegar a água restante que tem aqui e vou fazer o quê? Vou distribuir meio a meio. Vou botar metade para cá e a metade para cá. Aí vai continuar o mesmo peso. Qual é a água restante? Você vai fazer o total, que é 2.500, é quanto tinha de água, menos essa água aqui que você já colocou para cá, 368. Isso dá quanto? 2.132. Tá certo essa conta? Ó, pede emprestado, vai ficar 10 menos 8, 2. Aqui, pediu emprestado também para cá. Então, 9 menos 6, 3. E aqui, 4 menos 3, 1. Então, 2.132. Prova real. Se você somar esses dois aqui, vai dar 2.500. Tá certinho, então. Então, essa água aqui é o que sobrou lá depois que você igualou aqui. Agora você vai distribuir a metade para cada um. Ou seja, eu vou pegar a metade disso, 2.132. Vou armar a divisão aqui mesmo. Vou dividir por 2.
Isso aqui vai dar 1, resto 0, abaixo 1, 0. 13, isso vai dar 6, resto 1, 2. Vai dar 6 e resto 0. Então, 1066. Ou seja, você vai colocar ainda mais 1066 gramas de água aqui e 1066 gramas de água aqui. E pode conferir que a conta tá certa, ó. Essa água total, isso, 1066 mais 1066 mais 368 vai dar o quê? 2.500. Olha aqui, vamos conferir. 6, 6, 12 mais 8 dá 20, vão 2. 2 e 6, 8. 8 e 6, 14. 14 mais 6, 20, vão 2. 2 mais 3, 5 e aqui dá 2. Então tá certinho. Então qual é a quantidade total de água que a gente vai colocar em cada um? Nesse primeiro a gente coloca 1066, já tá aqui marcado. Agora nesse outro aqui a gente tem que colocar essa água inicial que a gente colocou lá para equilibrar, né? E mais essa aqui. Então isso aqui dá 368 mais 1066. Isso aqui vai dar 1434. Então você tem que colocar respectivamente, no azul você coloca 1066 gramas e no vermelho você vai colocar 1434. Então olha aqui, ó, letra C, 1066 e 1434. Mas isso aqui eu fiz questão de fazer para mostrar como é que se resolve. Só que a gente poderia ter encontrado a letrinha certa sem fazer a resolução, só eliminando as absurdas, né? Então, claro, numa prova você tem que aproveitar isso. Então, mostrei aí duas maneiras de chegar até a resposta certa. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.